Direto ao Ponto de hoje, vamos falar do Ministério Público Federal que está pedindo, depois de 3 meses daquela reunião ministerial, a saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por improbidade administrativa. Para comentar o assunto, o nosso editor, Gustavo Porto. Tudo bem, Gustavo? 3 meses depois daquela famosa reunião, né, onde todo mundo achou que o ministro falou que, enquanto a imprensa estava preocupada com o coronavírus, né, podia passar boiada, flexibilizar regras de meio ambiente. 3 meses depois, o Ministério Público Federal está pedindo realmente a saída do ministro, né? Exatamente, Beth. O Ministério Público Federal aí do Distrito Federal, né, está pedindo o afastamento, a saída do ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, além dele ter falado que ia passar o trator, passar boiada naquela reunião fatídica de 22 de abril, né? Teve muito mais repercussão internacional a frase do ministro. A gente falou com a Bia Bula aí logo depois da divulgação do vídeo, assim, repercutiu muito mal no exterior, né? O Ministério Público está pedindo a saída do ministro Ricardo Salles. Como está a situação dele no Ministério do Meio Ambiente, né, Beth? O Ministério do Meio Ambiente tem um apoio. A gente vê que teve uma grande manifestação aí de ministros ligados a essa área mais conservadora do governo Bolsonaro, que manifestaram aí apoio ao ministro Ricardo Salles. Por outro lado, o Ministério do Meio Ambiente foi meio desidratado, Beth, no Conselho da Amazônia, né? Naquele Conselho da Amazônia que é liderado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O suporte de países como Dinamarca, Noruega, né, que dão suporte ao Fundo Amazônia, eles foram contra o ministro Ricardo Salles, e o general Mourão, que coordena o Conselho da Amazônia, determinou que ele que vai decidir agora quando o Fundo da Amazônia, que é um suporte internacional ao meio ambiente no país, voltar. Ele quer que volte isso, mas sem o ministro Ricardo Salles, que é malquisto lá fora no exterior. Então, a situação do ministro Ricardo Salles, por um lado, ela é complicada por esse temor internacional que tem em relação ao tratamento do meio ambiente no país, e também pelas manifestações do Ministério Público. Por outro lado, tem um suporte dentro do governo Bolsonaro, Beth. Exatamente. E vamos lembrar também, né, Gustavo, que esta é uma área onde os investidores internacionais, sobretudo, eles não estão investindo mais em países que não respeitam as regras de meio ambiente. Então, assim, né, autoridades da área, até economistas, vêm alertando que realmente isso pode afugentar ainda mais os investidores. E lembrando, dados do INPE, eu coloquei hoje na minha coluna, em junho foi o maior índice de desmatamento em 13 anos, Gustavo. O Brasil, infelizmente, vem batendo recordes. E, por outro lado, vem caindo as autuações. É uma coisa assim curiosa. Cresce, né, o desmatamento, as devastações, e, por outro lado, caindo as multas, né? Bom? E Beth, é bom lembrar também um outro fato ocorrido, né? Um grupo de associações aí ligadas à indústria, ao agronegócio, encaminhou uma carta ao general Mourão, né? Ontem ele falou bastante disso em 2 lives que ele fez, né? Uma com a Frente Parlamentar da Agropecuária, e uma outra com o Credit Suisse, que reúne vários investidores, né, no país. Ele recebeu uma carta de empresas, de indústrias, de associações do agronegócio, que pedem o fim do desmatamento ilegal e defendem a Amazônia. Enfim, a própria a ministra Tereza Cristina, deu uma entrevista para o Estadão no final de semana, dizendo que o agronegócio não precisa da Amazônia. Enfim, é uma defesa que vem e que procura outro caminho, que é o general Hamilton Mourão, Beth, não mais o ministro Ricardo Salles. Tá certo. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte remotamente. E você continua acompanhando este e outros assuntos aqui no Broadcast Político.